Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para a Venezuela e Guiana, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos do Oriente Médio, né? Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os governantes e presidentes governarem respectivamente seus países, né? Peço a permissão a Deus para dar por início desse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos aos comunicados. O irmão ou a irmã que está com dificuldade de abrir o vídeo via Messenger lá no Facebook, só da rede Facebook, vai aparecer, quando eu envio, né, o vídeo para o Messenger, vai aparecer lá aquele prato, né, com a alimentação saudável. Então, clicar em cima, vai aparecer o vídeo, clicar em cima para abrir. Só que no smartphone, eu não sei porquê, está tendo problema. Então, no notebook está abrindo normalmente. A irmã entrar na minha página, está abrindo normalmente. Entrar na minha história, está abrindo normalmente, né? Ou se não, entrar por e-mail, né? E-mail todo mundo está abrindo. Então, meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com, ou se não, entrar no YouTube. Outro comunicado: a partir do dia 25 de janeiro de 2024 vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2, né? O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas aos cinemas. Então, eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas. Por quê? Porque há mais de 40 milhões de espíritas e admiradores da doutrina no planeta Terra. E no Brasil, eu estimo mais de 30 milhões de espíritas e admiradores da doutrina. Então, vai ter milhões de pessoas aos cinemas. A irmã ou irmão, né, que não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema. Ou se não, procure em shoppings. Shoppings geralmente têm cinemas. Então procure saber se uma cidade tem shopping e se tem cinema dentro dele, então vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2 é de um mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita sua morte. Então os mensageiros vêm fazer esse resgate desse espírito. Mas antes de ele fazer o resgate, vai aparecer cenas diversas, né? Outra observação, que o filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada estudando esse livro aqui, Os Mensageiros, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, pelo Allan Kardec, e a primeira temporada foi o mesmo livro, e a segunda foi Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos, pelo autor Ercílio Mais e pelo espírito Ramatiz. Como funciona o meu trabalho? Eu trabalho fazendo prece inicial, comunicados, prece
leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Então, hoje é a última parte, né, do amar o próximo como a si mesmo, né, o capítulo 11, e na semana que vem vamos entrar para o capítulo 12, amar os vossos inimigos. Então vamos aqui à leitura, né? Deveis àqueles de quem fala o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgar da terra a morte que seria infins. É muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo. Jesus que diria, ele se viesse doente, bem miserável, né? Ele entenderia a mão, estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, com o melhor dentre os homens. A sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, sair do lamaçal, e orai por ele. Elizabeth de França, Le Havre, 1862. Item 15. Um homem está em perigo de morte. Para salvar, é preciso expor sua vida, mas sabe-se que esse homem é um malfeitor e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor-se para o salvar? Esta é uma questão muito séria e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral. Uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida por um malfeitor, o devotamento é cego. Socorre-se o inimigo e deve-se, pois, socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, o malfeitor. Credes que seja somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Por que pensar nisso nesses rápidos instantes? Que ele arrebata os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, os homens. Vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos e arrancai-o a sua condenação. E então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso vos perguntar se eu fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando, obedecer a esta voz do coração, que vos diz, poderá salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Ainda a continuação aqui da caridade dos criminosos. Então ele está falando de um criminoso, né, que está ali para morrer, você salva ele ou não, né? Então, uma questão de adiantamento moral, você vai tentar salvar aquele criminoso, né, para ele tentar se salvar. Senão, se ele morrer naquele momento, ele vai com aquele sem nenhuma tentativa de salvamento, e vai ser muito ruim para ele. Então, você fazendo isso, você está ajudando ele, e ele vai ali. Não é questão de ele te levantar nos braços, né, como o Espírito coloca aqui, mas dessa dele levantar os braços, ele vai se modificar, né, e essa modificação vem daquela pessoa, né, que ajudou ele.
Tem uma passagem aí, daquele tempo lá no Império Romano, né? Que tinha o sacrifício dos humanos com os animais. E eu esqueci o nome dele agora. E esse homem que ia ser sacrificado com os leões, ele tinha um leão perto dele, né? E ele tirou um espinho do pé desse leão. E esse leão que entrou com esse escravo lá que ia ser sacrificado. O que o leão fez? Quando viu que era ele que tinha cuidado dele, o leão não atacou ele. Porque ficou guardado na mente dele o quê? Aquele bem que ele fez com aquele leão. Não deixou ele sofrer. O leão não atacou ele. Né? Então, é nesse contexto que é colocado no texto. Então, ajudar. Então, na próxima semana, vamos estar no capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e que o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão, que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão e irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.